Derivada segunda da f em π, quem é? É 2 vezes πa quinta menos 4π. Tá? Derivada, porque isso aqui tudo dá zero. Tudo aqui dá zero. Que é positivo, né? Não é positivo? Hã? É porque aqui menos 5π mais π menos 4π. E é óbvio que π a quinta, π a quarta é maior do que 4 em módulo. Então esse aqui é positivo. Então veja bem, ó. π é um ponto crítico no qual a derivada segunda é positiva. Então, π é o quê? Pelo teste da derivada segunda para extremos, aqui, ó. Pelo teste da derivada segunda para extremos locais, o P é um ponto de mínimo local. Portanto, o π é o quê? É ponto de mínimo local de f. Observe o seguinte, se você tem uma função e um intervalo, o fato de um ponto ser ponto de mínimo local da função e pertence a um intervalo, não quer dizer que o ponto é ponto de mínimo da função no intervalo. Não quer dizer. Mas tem um teste que garante isso. Da mesma forma, um fato de você ter uma função definida no intervalo, e um ponto P ser ponto de máximo local da função contido no intervalo, não quer dizer que o ponto é ponto de máximo da função no intervalo. Tá certo? Mas há uma situação em que isso ocorre, que é a seguinte proposição. Ó. Entendido aqui, ó, esse ponto é ponto de mínimo local da função. E observe, ó, observe. Esse ponto aqui é ponto de mínimo da função global? Hã? Não é. Não, e nesse caso não é, sabe por quê? Porque essa função g é uma função polinomial de grau 7. Então o limite e o termo de maior grau é o x5, é o x7, que fica x ao quadrado vezes x5. Então, como, além disso, ó, como o limite com x tendendo a menos infinito de g de x é quanto? É menos infinito, eu posso afirmar que com certeza que π não é ponto de mínimo da função g, é ponto de mínimo da função g em R, ou seja, ele não é ponto de mínimo que global de g. Não é ponto de mínimo da função g no seu domínio. Tá? Ele é um ponto de mínimo local, mas ele não é um ponto de mínimo da função g. Diga. Eu não posso fazer isso aqui, você fez mais do que no gráfico, porque para ter uma visualização melhor... Está aqui. Ah, só isso? É isso. Exatamente por isso que é por esse gráfico. Isso é a transcrição geométrica das hipóteses. Aí você intuitivamente tem que é o ponto de mínimo local. A derivada é zero, a derivada é zero, a reta tangente é horizontal. A derivada segunda positiva, isto é, aí você pode especular, né, que inferir que nesse ponto o gráfico tem concavidade voltada para cima. Como é zero de vida, não tem um lado que cresce enfim. Entendeu? Agora a proposição. Olha a proposição, ó.
Esse resultado ele é útil nesse contexto aqui, no contexto do enunciado desta proposição. Sejam P um número real e contido em R um intervalo e F uma função. Se, primeiro, F é contínua em I. Segundo, P é ponto de máximo local de F. E terceiro, isso aqui é o principal, P é o único ponto de extremo local de F dentro de I, eu vou botar assim, dentro do intervalo I, dentro de I, ou seja, P é o único ponto de extremo local de F dentro de I. A conclusão a que eu chego é que P é ponto de máximo de F em I. De fato, é ponto de máximo estrito em A. Então, P é o ponto de máximo estrito de F em I. Tá? Então, esse resultado ele é útil em muitos contextos. Em muitos contextos ele é útil. Eu não darei a demonstração aqui, não usarei tempo de aula demonstrando. A demonstração é bem técnica e a demonstração está nas notas. Ele é intuitivo. Hã? Ela é demonstrada pelo que ninguém sabe. Pelo que vocês sabem. Mas ela é bem técnica, mas eu não vou usar o tempo de aula para fazer isso, não. Eu vou apelar para a intuição aqui, que consiste no seguinte. A intuição e a demonstração por absurdo. Fazer uma prova intuitiva por absurdo. Aqui, ó. Admita as hipóteses. A F é o quê? Contínua nesse intervalo I. Tá? P é o quê? É ponto de máximo local de F. Tá? E P é o único ponto de extremo local de F dentro de I. Ou seja, o P está dentro de I. O P está aqui dentro de I. Portanto, eu tenho F de P, porque a função é contínua aí, e P é ponto de máximo local. Mas ele é o único ponto de extremo local da FI. Porque nessas circunstâncias, o P vai ser ponto de máximo estrito de FI. Vamos admitir as hipóteses e supor que a tese não é verdadeira. Se a tese não é verdadeira, então existe, se a tese não for verdadeira, se P não for ponto de máximo estrito de FI, é porque vai existir um ponto Q aqui, existirá um ponto Q aqui, tal que o valor F de Q vai ser maior que ou igual ao F de P. Concorda? Como esse P é ponto de quê? É ponto de máximo local. Por exemplo, se for maior. Então, a função, ela vem daqui para cá, ela baixou, ela vai daqui para cá, então ela vai ter um outro ponto de extremo local, vai ter que ter um ponto de mínimo local.
E a demonstração, se o argumento funciona, inclusive, se for maior que ou igual. Vai ter um outro ponto de extremo local, um ponto R. Contrariando a hipótese. A hipótese é que P é o quê? É o único ponto de extremo local. Então é razoável, é intuitivo esse resultado, mas a demonstração é bem técnica. Se ele não for único e todos os outros têm um valor menor que dele, tipo f de Q vai ser menor que f de P. O quê? Vão ter outros pontos de extremo, mas todos vão ser menores. Todos vai ser o quê? Assim, Não, mas não pode. É o único, ele é o único. Ele é o único ponto. A hipótese é que ele é o único. Tá? Ele é o único. A hipótese é que ele é o único. Não tem outro ponto de extremo local. Porque se ele não for ponto de... Desculpe, porque ele é o único. Aí a conclusão é que você chega que ele será um ponto de máximo de máximo de FI. Porque se ele não for o ponto de máximo, eu vou ter essa situação aqui. Aí com isso eu vou conseguir um outro ponto de extremo local. Aí fere a hipótese. Fere a hipótese. Aí é o absurdo. É o absurdo, tá? O P é o único ponto de extremo local e não é o único ponto de extremo local. Isso é um absurdo. Entendido? Tá? Veja. Vamos ver o seguinte exemplo. Ó. Por que ele é útil, tá? Com esta proposição. Esse resultado é muito útil com esta proposição. Porque o teste da derivada primeira não, o teste da derivada segunda para extremo local garante a existência de extremo local. Então, considere o seguinte, ó. Demonstração está nas notas. Seja f a função dada por f de x igual a x à quarta menos 4x mais 11. Ó, vou destacar em preto. Seja f a função dada por f de x igual a x à quarta menos x à quarta menos 4x mais 11. Mais 11. Tá? Então, domínio de f é os reais. F e f é duas vezes diferenciável e f é duas vezes diferenciável com quem é a derivada primeira da f em x? Quem é? 4x3 menos 4. Qualquer que seja o x real. E quem é a derivada segunda? 12x2. 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 Tá certo? Entendido? Tá bom? Daí, quando é que a derivada primeira é zero? Quando é? Se é a única situação. Daí, 1 é o ponto crítico de f. Portanto, no seu domínio, se ela tiver um ponto de extremo local, esse ponto será o único ponto de extremo local. Porque todo ponto de extremo local necessariamente é um ponto crítico. Como ela só tem um ponto crítico, ela tem no máximo um ponto de extremo local. Agora esse ponto crítico, porque esse teste aqui é o teste na derivada primeira e ele só vale em pontos o quê?
críticos onde tem derivada segunda, que é o caso aí. Vamos ver, aqui eu posso fazer o teste. Agora, ó, como? Vamos lá. É ponto crítico, é ponto onde a derivada é zero. Aí eu vou para a derivada segunda. Quanto é que dá a derivada segunda de f em 1? Quanto é? Dá 12. Que é maior do que zero. Então, qual é a conclusão? Como, não tem vírgula aqui não, viu? Desculpa. Como isso aqui é derivada positiva, o 1 é o quê? Ponto de quê? Hã? É ponto de mínimo. Mínimo local de f. E é o único ponto de extremo local de f. Eu vou botar até entre parênteses que é necessário dizer aonde? Em R. É o único ponto de extremo local da f em R. Ou seja, é ponto de mínimo local de f e é o único ponto de extremo local de f em R. Qual é a conclusão? Logo, 1 é o ponto de mínimo global da função f. Por quê? Porque essa proposição, embora eu a tenha enunciado para mínimo local, a conclusão é que ele vai ser ponto de mínimo restrito. Vocês entenderam o uso da proposição aqui, ó? Essa função ela tem um ponto de mínimo local em R e esse ponto é o único ponto de extremo local da função f dentro de R. Então esse ponto é um ponto de mínimo da função f em R, ou seja, é um ponto de mínimo global, tá? Agora vamos ver um outro exemplo. Tá? Ó, um outro exemplo. Outro exemplo aqui. Tá? Outro exemplo é seja f a função dada, seja f a função dada por f de x igual a x3 menos 3x2 mais 1. x3 menos 3x2 mais 1. Tá? Domínio de f, x3 menos 3x2 mais 1. Quem é o domínio de f? O domínio de f é os reais. E f é duas vezes diferenciável com quem é a derivada primeira? Quem é? Derivada primeira da f em x. Quem é? 3x2 menos 6x. Qualquer que seja o x real. E quem é a derivada segunda? Hã?
6x menos 6. Também, qualquer que seja o x real.